Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos há uns dias atrás um comunicado da Anvisa fazendo a alteração das regras de receituário e de controle do Zolpidem. E nós temos recebido vários questionamentos a respeito do assunto, então nós resolvemos montar esse material bem curto e objetivo para explicar os detalhes dessa alteração. Tá? A Anvisa entende que percebeu, né, que existe um aumento muito grande no consumo de Zolpidem e um consumo abusivo e até irregular do produto, então ela é preocupada com a situação, ela resolveu fazer uma alteração nas regras. Então, para a gente entender essa alteração, a gente precisa entender qual que é a regra atual. O Zolpidem é um produto controlado e é um dos poucos produtos que a gente tem alteração no formato de receituário em função da dosagem do produto. Então, quando a gente pega a portaria 344 e vai lá no adendo, o Zolpidem ele é um produto, né, de notificação, né, acima de 10 miligramas e abaixo de 10 miligramas, ele é um produto sujeito à receita de duas vias. Como a maioria das dosagens de uso do medicamento, né, o normal, o usual, é até 10 miligramas por dose, praticamente a gente só tinha o uso do Zolpidem com receita de duas vias, receita branca. Tá? E aí quando a gente pega também, né, o produto industrializado, como ele é até 10 miligramas, ele era faixa vermelha, ele é controlado de faixa vermelha. E o que a Anvisa, né, comunicou? Que o Zolpidem ele não vai ter mais essa diferenciação em função da dosagem. Então, ele vai passar a ser só sujeito à notificação B. E então a gente não vai ter mais o uso de receita de duas vias branca, né? Receita em duas vias para prescrição do Zolpidem, tá certo? Então essa é a principal alteração que a gente tem. Mas a gente precisa entender que a Anvisa, até usando um certo bom senso, ela entende que várias pessoas que fazem uso do produto estão com prescrição na mão, com a receita na mão. A gente tem uma questão de estoque de produtos, de coisas que estão em andamento. Então, apesar da regra nova já estar definida, quando ela entra em vigor? Em 1º de agosto. Então, até 1 de agosto desse ano, né, até dia 31 de julho, continua valendo a mesma regra. Ela continua sendo utilizado a receita de duas vias e ela é válida, tá certo? É lógico que como a gente vai passar por uma transição, nós vamos começar a receber, né, num determinado momento, já as notificações referentes ao produto. E aí ela também vai ser aceita, né? A gente tem um prazo até 1 de agosto para poder aceitar as receitas, né, que foram ou que vão ser emitidas ainda. Tá ok? Então, até dia 31 de julho, continua valendo a de duas vias, pode ser aceita de duas vias, a partir de 1 de agosto, não mais aí somente a notificação, tá? Então, esse prazo ele foi definido para fazer esses ajustes. E aí é importante a gente entender, é lógico que cada um vai verificar isso no seu programa de gestão, quando a gente fala, né, no cadastro do produto, é ele que vai determinar, a hora que a gente faz o pedido ou a venda, que tipo de receituário a gente está falando. Então a gente tem um trabalho de ajustar o cadastro. Eu tenho orientado de maneira geral a não fazer alteração ainda, por quê? Porque a hora que a gente fizer a alteração para notificação, no momento do pedido e da venda, que a gente alterar o cadastro do produto, ele vai pedir para a gente colocar o número da notificação na hora de fazer a venda. E se a gente tiver ainda, né, trabalhando com algo que é receita, a gente pode ter dificuldade para fazer essa venda porque a receita não tem número de notificação. Tá certo? Então, eu sugiro que essa alteração no cadastro seja feita somente a partir do 1 de agosto, mas é lógico, isso é uma coisa que depende da especificidade de cada programa, vale a pena conversar antes com o suporte, verificar se esse é o melhor caminho, o suporte do programa de cada um, tá certo? Quem trabalha com produto industrializado, a gente tem algumas questões um pouco diferentes,
Como a gente vai ter uma troca de faixa, a gente tem toda uma questão de embalagem. Então hoje a gente usa o Zolpidem com faixa vermelha. Quando a gente fizer totalmente a migração, ele passa a ser faixa preta. Então a gente tem toda essa questão. E aí o que acontece? As indústrias também vão ter um prazo de adequação. Então, no medicamento industrializado, o prazo para utilização das embalagens antigas é até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Então a gente vai começar a mesclar também nas farmácias a existência de Zolpidem com faixa vermelha e Zolpidem com faixa preta. Mas mesmo que a gente adquirir depois de 1 de agosto, esse produto a gente pode ainda receber ele na faixa vermelha, porque ele vai ainda estar sendo utilizado para acabar com o estoque de embalagem que as empresas possuem. Elas, né, não existe interesse em se perder essas embalagens. Mas o que é importante? A partir do 1º de agosto, os produtos industrializados, mesmo que a gente tenha ele na farmácia com faixa vermelha, a partir do 1º de agosto ele precisa ser vendido com a apresentação da notificação. A única coisa que está sendo permitida é o uso da embalagem, tá certo? E uma outra questão importante, quando a gente fala também no produto industrializado, pode ser que chegue a gente vai ter estoque de produtos. Então, por exemplo, não existe uma data limite para eu vender os produtos que estão na farmácia com faixa vermelha. Enquanto eles estiverem dentro da validade, eles podem ser vendidos independente de ser agosto, de ser o final do ano, porque a farmácia também não vai ter perdas com isso. Então, isso também é permitido por essa transição. Todo produto que estiver dentro da validade, ele pode ser comercializado, tá certo? Então, Zolpidem, a partir de 1 de agosto, ele muda a forma de prescrição, ele passa de receita de 2 vias para notificação. Até lá, a gente está numa fase de transição e continua valendo as 2 opções, tá ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos.